E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de petrografia. Eu sou o professor Robson e essa é a videoaula número 4, onde trataremos sobre a petrografia das rochas ígneas, parte 3. Então o objetivo principal dessa aula é compreender a nomenclatura das rochas ígneas e os principais tipos rochosos. Então em aulas anteriores a gente aprendeu a classificar essas rochas e caracterizar do ponto de vista textural. Simbora! Então, como vimos, o principal método de nomear as rochas é através de um diagrama ternário. Esse diagrama ele foi estipulado por Stracaize e alguns outros cientistas, petrólogos. É baseado principalmente na composição modal. E quando eu falo composição modal, vocês sabem que toda rocha ela é constituída dos seus minerais essenciais e dos seus minerais acessórios. Os minerais essenciais são aqueles que são fundamentais nas rochas. E nas rochas ígneas, eles são representados principalmente por quartzo, por feldspato alcalino, aquele mais rosado, a creme, e pelos plagioclásios, que são aqueles normalmente são aqueles mais esbranquiçados. Além disso, a gente inclui também os feldspatóides, que são geralmente aqueles elementos, aquelas rochas que não possuem tanta sílica na sua composição. Aqui ao lado a gente tem um diagrama ternário que representa uma mistura. Como vocês podem perceber, tem três principais elementos: água, óleo e sistema TC. E tem um ponto que representa o cruzamento entre três linhas. E como é que a gente faz a plotagem dessa linha? Percebam que está tracejado esse nosso triângulo. Então, quanto mais próximo ao vértice, mais porcentagem tem daquele elemento. Por exemplo, óleo. Se a gente tivesse um ponto aqui exatamente no vértice do óleo, diríamos que tem 100% de óleo. Porém, à medida que vai afastando, vai diminuindo 10%. Aqui, por exemplo, 90, 80, 70, 60. A mesma coisa acontece para os outros vértices. Água, por exemplo. Aqui em cima nós teríamos 100% de água. Porém, depois a gente vai diminuindo 10%, ó, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20% de água. Então esse ponto aqui representa essas três coordenadas: 60% de óleo, 20% de água e 20% do sistema TC. A mesma coisa acontece com o QAPF, sendo que você vai utilizar o quartzo, o feldspato alcalino, que é aquele creme, o plagioclásio, e o F seria o diagrama que é o espelho, o que é abaixo, certo? Eu vou mostrar daqui a pouco. Então aqui nós temos o diagrama QAPF para as rochas ígneas plutônicas. Como a gente viu em aulas anteriores, as nossas rochas ígneas elas podem ser divididas em plutônicas, quando você tem aquelas rochas mais cristalizadas em profundidade, e vulcânicas, aquelas que são cristalizadas mais em porções superficiais. Então vai ter implicação direta tanto na questão de composição mineralógica, quanto também na sua estrutura e na sua textura. Então, quando vocês forem fazer a classificação da rocha de vocês, vocês vão ter que optar por um dos lados do triângulo. Se a rocha de vocês possui feldspatóide, logo elas não vão possuir quartzo. Normalmente, as rochas da região do seridó, a gente plota com elas contendo quartzo. Então, por exemplo, a gente tem aqui o triângulo superior, representado pelos vértices Q de quartzo, A de feldspato alcalino e P de plagioclásio. E dentro desse triângulo, percebam que há subdivisões. Você tem a subdivisão 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 4, 5 e aí vai. Aqui na lateral, cada um desses campos corresponde a um nome. Então, depois que vocês fizerem a composição modal da rocha de vocês, vocês vão plotar nesse diagrama com base nas coordenadas obtidas de quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio e feldspato quando você tiver feldspatóide, né? Então, por exemplo, 3A aqui, o que, que representa? 3A é um cianogranito. 3B, monzogranito. A rocha plotou, por exemplo, no campo 5, então representa um tonalito. Vejam que ele é utilizado para essa nomenclatura, com base na composição modal. Por isso que é muito importante vocês treinarem o olho de vocês na hora de fazer a composição modal. E a gente também tem um diagrama correspondente às rochas vulcânicas. Como vocês sabem, temos condições diferenciadas na cristalização dessas rochas, porém a gente tem correspondentes semelhantes. Percebam que, por exemplo, o campo ocupado aqui pelo riolito,
onde você vai ter as mesmas configurações de distribuição de quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio, você teria lá o campo dos granitos, que iria se dividir no campo 3A e 3B, que corresponde respectivamente ao cianogranito e ao monzogranito. Então, por isso que a gente diz o correspondente plutônico ou vulcânico daquela rocha, ok? Lembrando que para diagramas onde as rochas vulcânicas possuem menos de 90% de máficos, são utilizadas esses diagramas. Porém, quando você possui mais de 90% de máficos, aquelas rochas mais escuras, então são utilizados outros diagramas para classificar, ok? E como plotar esse diagrama? Então, eu dei mais ou menos uma prévia nos slides anteriores. Então, a primeira coisa, como vocês perceberam, é definir se é plutônica ou vulcânica. Professor, e como é que eu defino isso? Através da descrição das características das rochas que vocês estabeleceram inicialmente. Então, imagine que você encontrou uma rocha que possua distinção de cristais, que possua uma matriz expressiva holocristalina, então é uma rocha plutônica. Mas imagine que você pegou uma rocha que não dê para ver os cristais a olho nu. Você supõe que ali naquela massa tinha vidro vulcânico. Então você vai dizer que é uma rocha vulcânica, certo? Então o primeiro passo é definir se é plutônica ou vulcânica. Então o segundo ponto é realizar a composição modal da rocha. Como é que isso acontece? Então, depois de vocês fazerem a descrição das características texturais, vocês vão identificar as fases minerais que compõem aquela rocha, seja os minerais essenciais ou seja os minerais acessórios. Então, vocês vão elencar, por exemplo, a minha rocha ela possui principalmente quartzo, feldspato alcalino mais creme, o plagioclásio e biotita. Então, são 4 minerais principais. Quando você vai caracterizar essa rocha, você vai dizer quantas porcentagens tem de cada um desses minerais. É como se fosse dizer o quão que representa aquela sua rocha. Então a minha rocha possui bastante quartzo. Então tem cerca de 30% de quartzo. Tem mais feldspato alcalino que plagioclásio. Então poderia colocar 40%. Depois você poderia colocar 20% de plagioclásio e por fim 5% de biotita. Então você faz a composição modal de todos os minerais que compõem a sua rocha. Depois disso, vocês perceberam que o nosso triângulo ele só aceita basicamente 3 minerais, que é quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio. Então o que vocês vão ter que fazer? Pegar aquele número que vocês já dividiram, particionar a rocha e recalcular para 100%. Como é que isso acontece? Vou mostrar daqui a pouco. Depois que vocês tiverem os valores apenas desses 3 minerais, quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio, vocês vão traçar as retas referente a cada porcentagem no diagrama ternário, obedecendo aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais próximo ao vértice, maior a porcentagem. Então, se eu estiver próximo do vértice do quartzo, então 100%, 90%, 80% e assim vai baixando. Plagioclásio, feldspato alcalino, a mesma coisa. Por fim, essas 3 retas que vocês plotarem, elas vão ter que se interceptar. Então, quando você tiver uma interceptação, você vai ter um ponto. E esse ponto vai representar justamente a sua rocha. Se não tiver interceptação, é porque a plotagem foi errada, ok? Então, muito cuidado na hora de fazer essa plotagem. Vamos fazer aqui agora um exemplo de rebatimento, que eu acho que vai ser a parte principal de dificuldade. Então, depois de vocês fazerem a divisão de quantos por cento representa cada mineral na sua rocha, vocês vão destacar os minerais principais para plotar no diagrama QAP. Que nesse caso aqui nós temos o Q, que é o quartzo, 20%, o P, o plagioclásio, 25%, e o feldspato alcalino, correspondendo aqui 20%. Então, a soma desses 3 minerais, eles precisam ser 100%, porque se não for 100%, quando vocês traçarem a reta no diagrama QAP, não vai gerar interseção, ok? Então, para isso que vocês vão rebater. Então, qual é a primeira coisa que vocês fazem? Vocês vão somar esse Q, P e A, vocês somam essa porcentagem, e isso vocês vão imaginar que ele representa 100%. Por exemplo, aqui quando eu somo o quartzo, plagioclásio e feldspato alcalino, dá 65%. Então esse 65% vai corresponder ao meu 100%. Então agora eu vou fazer o rebatimento do quartzo, do plagioclásio e do feldspato alcalino.
Aqui ao lado a gente tem justamente isso. Então percebam, para o quartzo de 20%. Então se 65% corresponde a 100%, 20% corresponde a quanto? Então você vai fazer aquela regra de 3, ó. 20 multiplicando 100, certo? Que vai ser igual a 65x. O 65 passa a dividir, então fica x igual a 20 vezes 100 dividido por 65. Após fazer essa divisão, dará um número que é x igual a 30,7. Plagioclaso, a mesma coisa. 25% de plagioclaso. Então vamos lá. 65% corresponde a 100. E 25 corresponde a quanto? Quando faz os cálculos, x corresponde a 38,5. E por fim, o feldspato alcalino, 20%. Então a gente vai ter 65% corresponde a 100 e 20 vai corresponder a quanto? Aí você vai fazer a regra de 3 e vai lhe retornar o número 30,7. Então, ao fim, perceba que o somatório do quartzo, do plagioclásio e do feldspato alcalino rebatido, eles vão resultar em quanto? 100%, certo? Então, se após fazer o recálculo não der 100%, não vai haver a intercepção das três retas, ok? Então, muito cuidado na hora de fazer esse rebatimento. E aqui a gente já tem os triângulos com o rebatimento desses valores. Então, percebam aqui que aqueles valores que a gente recalculou, o quartzo deu 30 a 31%, que aí tem arredondamentos. O feldspato alcalino também deu 30 a 31% e o plagioclaso 38%. Então, se vocês forem comparar aqui, ó, esse primeiro triângulo é mais para mostrar como é que você faz a leitura. Então, como eu falei, essa reta vermelha aqui, ela representa justamente a variação desse valor. Mais próximo do vértice, 100%. Mais distante, 0%. Para o vértice do A, por exemplo, do feldspato alcalino, mais próximo, 100%. Mais distante, 0%. Ok? E assim sucessivamente. Se a gente for plotar esses valores que a gente acabou de descobrir, então a rocha é composta por cerca de 30 a 31% de quartzo, então vai ser essa reta vermelha aqui, ó. Vejam que nesse diagrama aqui no lado, na lateral tem 30, então é um pouquinho acima, 31. Feldspato alcalino 30 a 31, então você vem aqui, o feldspato alcalino, ó, essa reta amarela esverdeada. E por fim a gente tem a reta azul, que corresponde a 38% de plagioclásio. Então quando vocês traçarem as três retas, vai ter uma intercepção em um ponto, um único ponto. E esse ponto a gente vai fazer a leitura do campo onde for plotado. Nesse nosso caso aqui, caiu no campo 3B ou do monzogranito, ok? Então nossa rocha em questão aqui é um monzogranito. Existe aplicativo para isso? Existe. Como eu falei para vocês, eu irei deixar lá no Classroom para que possa ser aprimorado. Porém, quando vocês forem utilizar aqui o QAPF, precisa que vocês já tenham os valores rebatidos. Então, vocês vão fazer o rebatimento desses valores, porque o aplicativo ele só pede o QAP, certo? E o F também, se a sua rocha tiver feldspatória, ok? Lembrando que ele está disponível na versão em inglês e espanhol. Porém, isso é para quem quiser ter mais informações, como por exemplo, é muito bom para falar sobre critérios texturais, caso vocês esqueçam. Porém, caso não desejem, vocês podem apenas fazer a plotagem. E para fazer a plotagem, é só clicar aqui nesse mais menos igual. Quando você clicar, vai abrir uma janelinha onde você vai fazer a entrada dos seus dados. E depois disso, ele já vai plotar um ponto aqui no seu QAPF. E aí você vai dizer qual é a sua rocha, ok? Então é muito prático esse aplicativo, porém precisa fazer o rebatimento prévio. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos de rochas plutônicas. O primeiro deles é o cianogranito. Como vocês podem ver aqui no nosso diagrama QAP, ele é uma rocha que é constituída entre 20 e um pouco mais de 60% de quartzo, até 60%. Tem bastante feldspato alcalino e uma representatividade relativa de quartzo. Como vocês podem ver aqui na foto, esse mais creme são feldspatos alcalinos. Esse material esbranquiçado é o nosso plagioclásio. Em cinza nós temos o quartzo e os pontos pretos são biotitas. Então vejam que o predomínio aqui principalmente é do feldspato alcalino, do vértice A.
Porém, também tem outros materiais acessórios nesse cianogranito, como por exemplo magnetita, titanita, ilmenita, certo? Porém, a gente vai considerar apenas a mineralogia essencial. A próxima rocha plutônica é o monzogranito. Como vocês podem ver aqui no diagrama, aqui é PF. Vocês possuem a mesma faixa de quartzo, porém a proporção entre feldspato alcalino e plagioclaso ela é mais ou menos equivalente. Então percebam que a rocha possui tanto feldspato alcalino como plagioclaso. Por isso que dá essa rocha com a tonalidade mais esbranquiçada, acinzentada, ok? E geralmente ela é constituída essencialmente de quartzo, feldspato alcalino e plagioclaso, e como também acessórios você vai ter biotita, titanita, pode ter anfibólio, vai depender muito das configurações da sua rocha. Depois a gente começa a deslocar mais para próximo do vértice do plagioclásio. Então aqui é mais predomínio de plagioclásio, que é essa parte esbranquiçada. A faixa de quartzo permanece a mesma das rochas que eu acabei de mostrar anteriormente. E o feldspato alcalino ele começa a ficar menos expressivo. Você tem assim alguns cristais, porém não é essencial. E como minerais acessórios, você vai ter uma quantidade maior de máficos. Então você vai ter biotitas, anfibólios, magnetitas, ilmenitas, ok? E é muito comum você ter essa rocha com essa tonalidade um pouco mais, vamos dizer assim, mesocrática, como vocês viram na definição lá de classificação de cor. Por fim, a gente chega no vértice máximo, próximo ao vértice P, que aí a gente teria os tonalitos. Percebam que aqui praticamente você vai ter os máficos, o quartzo e o feldspato plagioclásio. Além disso, você vai ter como minerais acessórios também a titanita, a magnetita, a ilmenita. Lembrando que isso vai ter configurações específicas, não é toda rocha que vai possuir esses minerais, ok? Mas geralmente apresenta. E também nós temos o vértice, onde está totalmente próximo do plagioclásio, e você vai ter uma quantidade maior de máficos, onde você vai ter, por exemplo, as rochas dioríticas, os gabros, os peridotitos, onde você vai ter muita olivina. E isso aqui, inclusive, seria aplicado em outro diagrama que a gente não vai entrar nesse detalhe. E partindo para a rocha vulcânica, professor, o que a gente tem de exemplo? A gente tem os traquitos, que são rochas que têm pouca quantidade de quartzo, porém ele tem uma grande expressividade de feldspato alcalino, quando comparado com o plagioclásio. E como vocês podem perceber, a grande diferença das rochas plutônicas para as vulcânicas é principalmente o desenvolvimento dos cristais. Aqui a olho nu não consigo ver nada. E se brincar que deve também ter uma certa quantidade de vidro vulcânico. Então isso aqui é típico de uma rocha vulcânica, ok? Depois a gente entra para o correspondente do granito, que no caso seríamos o riolito. Tem mais quartzo do que a rocha anterior, do que o traquito. Possui esse range ali entre 20% e 60% de quartzo. E nós temos uma distribuição ali mais próximo para o feldspato alcalino do que o plagioclásio. Porém, como vocês podem perceber, nós teremos aqui alguns grãos de cristais bem desenvolvidos, como plagioclásio, feldspato alcalino, até mesmo quartzo. E essa matriz todinha, essa matriz esbranquiçada, meio alaranjada, ela vai ser principalmente de cinza e material vulcânico. Então, quando a gente for classificar, ela vai ser englobada como uma hipocristalina. Depois a gente entra no vértice extremo, que seria o basalto e andesito. O basalto você vai ter uma grande quantidade de material máfico, principalmente biotita e anfibólio. Além disso, também de outros materiais como olivina, ok? E clinopiroxênio. Então é muito importante ficar atento a essa distinção entre rocha plutônica e vulcânica. E foi isso, pessoal. Creio que a gente conseguiu fazer uma abertura geral de como fazer essa nomenclatura das rochas ígneas e dos principais litotipos conhecidos. No mais, não deixe de pesquisar. Um grande abraço e valeu!